Olá, queridos seguidores do canal Abençoados e Prósperos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo especial. Hoje, mergulharemos em um tema fascinante e cheio de fé: os 15 milagres de Santo Antônio. Estamos animados para compartilhar essas histórias incríveis que têm inspirado gerações. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like para continuarmos trazendo conteúdo abençoado para vocês. Santo Antônio, conhecido como o Santo dos Milagres, é uma figura venerada em todo o mundo cristão. Sua vida foi marcada por eventos extraordinários e milagres que continuam a impactar a vida das pessoas até hoje. Vamos explorar 15 desses milagres que demonstram a poderosa intercessão desse santo tão especial. Agora, vamos nos aprofundar em alguns desses milagres surpreendentes. Desde curas miraculosas até intervenções divinas, cada história revela a magnitude do poder de Santo Antônio. Primeiro milagre: os pássaros e a plantação. O pai de Santo Antônio, Martinho de Bulhões, gostava de ir a uma fazenda que possuía nos arredores de Lisboa. Um dia, levou o filho com ele. Ocorre que insaciáveis bandos de pássaros desciam continuamente para bicar os grãos de trigo. Era necessário espantá-los para impedir grave dano à colheita. Martinho encarregou o garoto de manter longe os pequenos ladrões. O pai se foi e Fernando permaneceu correndo de cá para lá no campo. Em pouco tempo, começou a se aborrecer com aquela ocupação. Não muito longe, uma capelinha rústica o convidava à oração, mas o pai o mandara enxotar os passarinhos. Gritou então aos pássaros, convidando-os a segui-lo para dentro de uma sala da fazenda. Obedientes, os pássaros entraram. Quando todos estavam dentro, Fernando fechou as janelas e as portas e foi tranquilamente fazer sua visita ao Senhor. Retornando, o pai veio procurá-lo. Andou pelo campo, chamando-o, mas não o encontrou. Preocupado, dirigiu-se à capela e o descobriu, todo absorto na prece. Fernando tomou o pai pelas mãos e o conduziu ao salão repleto dos voos e dos cantos dos graciosos prisioneiros. Abriu a porta e, a um sinal seu, os pássaros em bando retornaram os livres caminhos do espaço. Segundo milagre: o jumento se curva diante da Eucaristia. Durante uma pregação cujo tema era a Eucaristia, levantou-se um homem dizendo: "Eu acreditarei que Cristo está realmente presente na hóstia consagrada, quando vir o meu jumento ajoelhar-se diante da custódia com o Santíssimo Sacramento." O santo aceitou o desafio. Deixaram o pobre jumento 3 dias sem comer. No momento e lugar pré-estabelecido, apresentou-se Antônio com a custódia e o herege com o seu jumento, que já não aguentava manter-se em pé devido ao forçado jejum. Mesmo meio morto de fome, deixou de lado a apetitosa pastagem que lhe era oferecida pelo seu dono, para se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento. Terceiro milagre: livro roubado. Um dia, o frei descobriu que um noviço havia fugido do mosteiro e levado com ele seus comentários sobre o livro dos Salmos. Então, rezou para o retorno de ambos. Em pouco tempo, o jovem arrependido voltou para a vida religiosa, acompanhado, é claro, dos manuscritos. Quarto milagre: o prato envenenado. Alguns hereges resolveram matar Santo Antônio envenenando-o. Convidaram-no para comer com eles, dando como pretexto debater sobre alguns pontos da fé. Santo Antônio sempre aceitava comparecer a esses debates e polêmicas.
Os hereges puseram diante dele, entre outros pratos, um que continha veneno mortal. Antes que o tocasse, Deus revelou-lhe a cilada, e o santo, conservando toda a calma, repreendeu os hereges pela traição. Vendo revelado o intento perverso, os hereges não se abalaram e responderam cinicamente: é verdade que esse prato tem veneno, mas nós o colocamos aí porque desejamos fazer uma experiência. No Evangelho está escrito que Jesus Cristo disse aos seus discípulos que ainda que tomassem veneno mortal, nenhum mal sofreriam, e estamos querendo saber se és de fato discípulo de Cristo. Santo Antônio fez o sinal da cruz sobre aquele prato e o comeu com apetite, saboreando a comida envenenada como se fosse alimento saudável, e nada sofreu, deixando mais uma vez os hereges confusos e assombrados. Quinto milagre: o milagre da bilocação, estar em dois lugares ao mesmo tempo. No domingo de Páscoa, enquanto pregava na catedral, Santo Antônio lembrou-se de que fora designado para entoar a Aleluia na missa que se celebrava naquele momento na igreja do convento franciscano. Não querendo faltar com a obediência e não podendo descer do púlpito, parou um pouco. Calou-se como se estivesse retomando a respiração e, nesse momento, foi milagrosamente visto no coro de seu convento, entoando a Aleluia. Esse prodigioso milagre de bilocação foi assistido e certificado por muitas testemunhas, espalhando-se a notícia em todos os locais. Sexto milagre: controle sobre o tempo. Num dia festivo, em Limoges, Santo Antônio pediu licença para pregar numa igreja paroquial. Como era imensa a sua fama, o povo deslocou-se para o local, mas o recinto era pequeno para acolher toda aquela gente e foi obrigado a pregar em praça pública. Mal havia começado o sermão, o céu escureceu e muitos relâmpagos e trovões anunciavam uma grande tempestade. O povo, atemorizado, começou a murmurar e já se dispunham a sair dali em busca de abrigo. Mas Santo Antônio pediu silêncio e, em nome de Deus, assegurou que não choveria naquele local, recomendando a todos que ficassem atentos à pregação. Tranquilizados, os fiéis ouviram o sermão até o fim. Quando se retiravam para suas casas, verificaram com muita admiração que, embora estivesse perfeitamente seco o local da pregação, toda a redondeza estava completamente alagada pela chuva da forte tempestade. Sétimo milagre: Santo Antônio cura um louco. No meio de um sermão de Santo Antônio, entrou um louco e, com voz alterada e gestos desordenados, perturbava os ouvintes que não conseguiam prestar atenção nas palavras do pregador. De repente, o louco disse: não sossegarei enquanto aquele homem, e apontou para Santo Antônio, não me der o cordão que está na cintura. O santo retirou o cordão e com ele envolveu o louco, que foi imediatamente curado. Oitavo milagre: menino salvo pela fé. Santo Antônio pregava em Briba, quando uma senhora, apressada para assistir seu sermão, deixou sobre o fogo um caldeirão com água, sem se lembrar de que seu filho pequeno ficara só em casa. Ao chegar da pregação, viu com horror que o menino havia caído dentro do caldeirão e que a água estava fervendo. Bem se pode imaginar os gritos de desespero que deu a pobre mãe. Não ousava aproximar-se, certa de que encontraria a inocente vítima horrivelmente queimada e morta. Mas, cheia de fé em Santo Antônio, invocou-o, e quando aproximou-se seu filho estava são e salvo, brincando e pulando na água fervente, sem que esta lhe queimasse. Nono milagre:
criada caminha sob forte chuva sem molhar as roupas. Certo dia, faltando alimentos no convento de Briba, Frei Antônio mandou que fossem pedir a uma senhora devota, dona de uma grande propriedade, a esmola de algumas verduras. Apesar de estar chovendo fortemente, a piedosa senhora ordenou a uma criada que fosse apanhar as verduras na horta distante da casa. A criada obedeceu contrariada, pois chovia muito. Foi quando se deu conta de que, apesar da chuva torrencial que caía, não estava molhando nem os pés, nem as roupas que vestia. Chegou à horta, colheu as verduras, foi entregá-las no convento e retornou à casa completamente seca. Tanto ela quanto sua senhora ficaram assombradas diante daquele prodígio e não cessaram de contar a todos os altos merecimentos do santo. 10º milagre. Santo Antônio. Ressuscita um morto. Vinha Frei Antônio e um companheiro pelo caminho. Voltavam de uma aldeia carregando grande peso às costas, quando encontraram um carroceiro que carregava um homem adormecido. O santo, muito cansado, pediu-lhe por amor de Deus que levasse alguns víveres que ele e seu companheiro haviam recebido de esmola para o sustento da comunidade. O carroceiro respondeu rudemente que não podia fazê-lo porque estava conduzindo um defunto. O santo acreditou, rezou pelo descanso eterno da alma do falecido e continuou seu caminho. Qual não foi o espanto do carroceiro quando mais tarde foi acordar o amigo que supunha adormecido e o encontrou realmente morto. Confuso e arrependido, foi em busca de Santo Antônio e prostrou-se aos seus pés, pedindo-lhe humildemente perdão. Frei Antônio se compadeceu do homem, aproximou-se da carroça e, depois de uma curta oração, fez o sinal da cruz sobre o cadáver e o ressuscitou. 11º milagre. Salvou um homem da morte por esmagamento. Durante a construção do convento de Leontino, aconteceu o seguinte milagre. Estava sendo transportada uma grande pedra para o portal da igreja em uma carroça. Ao ser retirada, caiu sobre o carroceiro esmagando-o, deixando-o quase morto. Frei Antônio, querendo por humildade ocultar seu dom de fazer milagres, disse aos presentes que invocassem o auxílio de São Francisco. Imediatamente o homem ferido levantou-se perfeitamente são, como se nenhum acidente tivesse ocorrido. 12º milagre. A cura de um menino paralítico. Aproximou-se de Santo Antônio uma mulher trazendo nos braços um filho paralítico de nascença e rogava em altos brados que o curasse. O santo manifestou certo desagrado por aquela forma ruidosa de pedir, mas a mulher continuou a implorar. Tanto ela pediu e suplicou, que este, afinal, fez sobre o menino paralítico o sinal da cruz, curando-o imediatamente. Com modéstia, atribuiu o milagre à fé da boa mulher e recomendou-lhe que não contasse o ocorrido a ninguém enquanto ele fosse vivo. 13º milagre. Reconstituiu um pé decepado. Um jovem chamado Leonardo confessou-se com o santo e contou-lhe que, levado pela cólera, havia dado um pontapé em sua mãe. Frei Antônio, para fazê-lo compreender a gravidade do pecado que cometera, disse-lhe: "Teu pé bem que merecia ser cortado." Essas palavras impressionaram tão fortemente o jovem que, chegando em casa, aterrorizado com o que fizera, cortou fora o pé. Na hora em que caiu ao chão, fez um ruído tão grande que sua mãe correu para ver o que estava acontecendo. Horrorizada com a cena,
e por saber as razões pelas quais o filho assim procedera, correu em busca de Frei Antônio, que foi apressadamente à casa do rapaz. Comovido pelo estado em que o encontrou, quase à beira da morte pelo sangue perdido, animou-o a ter confiança em Deus. O rapaz e o santo pegaram o pé cortado, recolocaram-no e imediatamente foi restaurado. Ficou tão perfeito como se nunca houvesse sido cortado, com apenas pequena cicatriz no lugar do golpe para testemunho do grande milagre realizado. 14º milagre. Morto. Falou em defesa do pai de Frei Antônio. Um rapaz foi assassinado perto da casa de Martinho de Bulhões, pai de Santo Antônio. Os assassinos levaram o corpo para o quintal de Martinho e ali o enterraram, sem que o proprietário do terreno soubesse. Mais tarde, foi descoberto pela justiça o corpo na casa do infeliz fidalgo, e este foi acusado pelo crime. Diante dos gravíssimos indícios de sua culpa, permaneceu 15 meses preso e, finalmente, estava sendo julgado e seria com certeza condenado à morte. Frei Antônio foi misteriosamente avisado do perigo que ameaçava seu pai. Santo Antônio foi imediatamente pedir ao guardião do convento que o deixasse ausentar-se de Pádua por pouco tempo. Assim que foi autorizado, viu-se transportado num instante a Lisboa, indo direto ao tribunal, e depois de beijar a mão de seu pai em sinal de respeito, tomou a sua defesa. Os juízes ficaram impressionados com o aparecimento daquele inesperado advogado e com a segurança com que ele falava, mas não se convenceram da inocência do réu. Tantas eram as provas que tinham de sua culpa. Faltando testemunhas de defesa, Santo Antônio apelou para o depoimento da vítima. Os assistentes, surpresos com a estranha proposta, começaram a rir. Mas Frei Antônio insistiu, e os juízes, levados pela curiosidade, consentiram que ele chamasse o morto como testemunha da defesa. Chegados à sepultura do falecido, o santo ordenou que a abrissem e chamou o frio cadáver em voz alta, ordenando-lhe em nome de Deus que dissesse aos juízes a verdade sobre o seu assassinato. Imediatamente o morto levantou-se como se estivesse vivo e respondeu com voz sonora que Martinho de Bulhões era inocente e não estava manchado pelo seu sangue. Em seguida, deitou-se na sepultura. Santo Antônio, depois de se despedir do pai, desapareceu. Ficaram os juízes e a assistência assombrados com o milagre que acabavam de presenciar. O nobre Martinho de Bulhões, graças ao seu santo filho, teve sua vida salva. Os verdadeiros culpados foram descobertos. 15º milagre. O casamento da jovem. Conta-se que uma jovem muito linda, mas cansada de esperar por um noivo, já desesperada de encontrar marido, pediu ajuda a Santo Antônio. Adquiriu uma imagem do santo, benzeu-a e todos os dias enfeitava-a com flores que colhia no jardim. Além disso, orava com regularidade para que Santo Antônio lhe arranjasse um noivo. Mas passou-se muito tempo e o noivo não aparecia. Certa vez, pôs-se a lamentar a ingratidão do santo, chegando mesmo a ser repreendida pela mãe, e desapontada, pegou a imagem e, no auge do desespero, atirou-a pela janela fora. Passava na rua, naquele momento, um jovem cavaleiro, e a imagem o acertou na cabeça. Apanhou-a intacta e subiu a escada para devolvê-la. Quem o recebeu foi a formosa donzela. O cavaleiro apaixonou-se por ela e algum tempo depois casaram-se, naturalmente por milagre do santo.
Santo Antônio, rogai por nós. Essas histórias nos lembram do poder da fé e da devoção. Se você ficou fascinado por esses milagres, não se esqueça de deixar seu comentário compartilhando qual deles mais te tocou. Agora, vamos nos unir como uma comunidade abençoada e próspera. Inscreva-se no canal, clique no sino para receber notificações e faça parte dessa jornada de fé. Agradecemos a todos por assistirem e por fazerem parte desta comunidade incrível. Que a luz de Santo Antônio ilumine o caminho de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem abençoados.